Fala galera, mais um podcast temporada de verão, podcast que sempre traz pessoas relevantes para esse ambiente, um ambiente descontraído, um ambiente divertido, um ambiente aqui no JMCast para você se transformar, você que é empresário, empreendedor, você que é contador, contadora, você que quer ter novas referências, entendendo a cabeça de empresários de sucesso. E hoje eu estou aqui com meu amigo, cara, sócio do Fire Club comigo, é um empresário que vem desbravando a região, vem crescendo pra caramba, vem mudando o comportamento dele profissional e pessoal, tá numa ativação de alta performance, buscando sempre melhorar a parte física também. E hoje eu quero que vocês recebam com uma salva de palmas João Paulo da Concil Contabilidade, meu irmão, seja bem-vindo. Caramba, você tem torcida aqui, hein? Isso daqui é torcida organizada, você contratou a torcida organizada, irmão? Todos ídolos. Todos ídolos, caramba. Ah, tá pagando bem. Pô, caramba, essa estratégia é boa. Essa estratégia é boa. Seja muito bem-vindo ao JMCast. Obrigado, é um prazer ter você aqui, irmão. Aliás, quero te dizer uma coisa que eu não tive a oportunidade de te dizer lá no Fire Club Experience, mas que é igual a nossa empresa. A empresa vai crescendo e muitas vezes as pessoas acham que o dono não vai ficar sabendo das coisas. Isso acontece na empresa, não acontece? A empresa vai crescendo e ela fala assim, o dono não sabe disso. O dono não vai ficar sabendo, ele não sabe. Então, mas eu sei, irmão, que você defende muito a comunidade. Então aqui, nesse podcast, eu quero te agradecer porque você é um dos defensores da nossa comunidade. Você sempre defende, você sempre fala bem, você vê o imprevisto. Eu falo que quando você está crescendo, a coisa mais previsível é o imprevisível. E você fala assim, não, cara, a gente tem que se apoiar, a gente é uma coisa só. Ou seja, se eu tô dentro da parada e eu falar mal da parada, cara, eu sempre vou defender. E você é um cara que sempre defendeu a comunidade. Eu quero te agradecer por isso. Beleza. Isso vai muito do seu caráter, da sua índole, e por isso que é importante a gente ter pessoas assim. E esse cara, ele é do Espírito Santo de São Mateus, cidade de São Mateus. E muitas vezes você aí tá no podcast e tá pensando, poxa, eu não tenho condição para crescer na minha cidade, eu não tenho condição, eu não tenho recurso, minha cidade é muito pequena, meu negócio é muito pequeno. E esse cara vem fazendo um excelente trabalho de recuperação de crédito tributário. Antes de falar sobre isso, sobre recuperação de crédito tributário e falar da sua história, eu queria que você já começasse dando um insight para a galera que quer trabalhar nessa parte tributária, para a galera que quer crescer numa cidade que é menor do que as capitais, né? E que muitas vezes fala assim, não, eu acho que não tem espaço para mim. Como é que vocês identificaram um espaço? Qual que é a real dor do mercado falando na parte de crédito tributário? Beleza. Johnny, primeiro te agradecer. Você falou aí sobre a questão do caráter. E quando eu resolvi entrar no Fire, eu trouxe junto comigo uma característica que é a lealdade. E você sabe que você pode contar com isso. Não só você, mas como todos os nossos clientes, como todos os nossos amigos, entendeu? E não é só, a gente não tem que remar, né, só e curtir, né, e aplaudir só nas bonanças, não. Tem que também estar junto nas dificuldades. Eu acho que essa é o nosso diferencial lá no grupo. O grupo é um grupo muito bacana e isso vem do espelho que você é pra gente, da sua liderança. E isso é fruto do seu trabalho. Obrigado. Você, estamos juntos e misturado aí no Fire Club. Isso aí. Eu sei que do mesmo jeito que eu posso contribuir, eu aprendo muito com vocês também. E conta comigo, vamos juntos e me fala dessa questão de como é que você lá, numa cidade pequena, tá vendo uma grande oportunidade, né? Porque é o seu modelo mental que eu queria chegar. Beleza, vamos lá. Na realidade, assim, né? Nossa cidade é uma cidade pequena, né? Uma cidade de 140 mil habitantes. E assim como qualquer uma outra cidade, a gente também tem que procurar a se destacar em algo. E hoje, né, o mercado que a gente vive, né, o mercado o mercado empresarial, o maior desafio que eu enxergo, né, que a gente enxerga, que o nosso time enxerga lá hoje, dos empresários, justamente é o pagamento de tributo, é onde que todo mundo reclama. E além de existir outros desafios, né, que são desafios gerenciais, desafios no âmbito de equipe, né, de liderança, mas a gente enxerga que a gente consegue, de alguma forma, trazer um retorno, um resultado mais rápido atuando na parte tributária. Então, quando a gente atua na parte tributária, fazendo os ajustes necessários, né, fazendo as correções necessárias, alinhando de uma forma mais
diretiva, né, mais organizada, mais assertiva a carga tributária do cliente, a gente consegue até contribuir para que ele consiga fazer os ajustes nas outras áreas que também são tão quanto importantes, na parte gerencial, na parte de pessoas, na parte de liderança. Mas o forte que a gente atua lá hoje, né, que a gente vem aí numa crescente nessa parte da recuperação, principalmente atuando na parte médica, porque hoje, né, a área médica, o profissional, que é o médico, ele acaba, né, dedicando muito tempo para o trabalho e não dedica, né, um tempo mínimo necessário para organizar a sua empresa, a parte tributária. E a gente vem caminhando juntamente com ele para conseguir reduzir a carga e até mesmo recuperar o que ele pagou de forma indevida. Maravilhoso. Eu falo que, inclusive, o imposto mais caro do Brasil é o imposto da ignorância. Todos nós somos ignorantes em algo, ou seja, a gente não sabe de tudo. E por isso que a gente precisa estar próximo de bons profissionais, como bons contadores, bons advogados, bons tributaristas, para que eles apontem o caminho. E vocês estão apontando uma direção, apontando o caminho para que esses empresários possam ter a melhor otimização tributária. E esse é um excelente trabalho. Mas como que você faz, principalmente na área da saúde, para você identificar ou elevar o nível de consciência que aquele empresário, aquele médico, por exemplo, ele precisa mudar o regime tributário dele, ou que ele tem algum benefício fiscal que você pode oferecer para ele? Como é que você faz para identificar? Como que é o processo? Como é que é o processo? Vamos lá. Primeiro a gente já vem fazendo esse trabalho, que é um trabalho de um longo prazo, né? Então acabou que a gente segmentou um pouco mais esse trabalho através de um braço que a gente hoje chama de Consilmed. E aí você vem nos ensinando muito sobre a questão da rede social, então a gente vem também trabalhando muito sobre a rede social para que a gente divulgue, né, e consiga alcançar mais profissionais, e trabalhando muito com indicações e parcerias. Então a gente está fazendo parcerias com administradores, né, de empresas, com hospitais, com faculdades, entendeu? E aí a gente vem mostrando que internamente, quando a gente vai para o nosso fluxo, a gente tem uma equipe extremamente qualificada que ela fica dentro de um plano de ficar assim, acompanhando de forma full time quanto que esse cara está faturando, qual é o tipo de trabalho que esse cara exerce, né? Se ele trabalha só num consultório ou se ele também presta serviço para uma unidade hospitalar, para que a gente consiga identificar qual que é a melhor estratégia tributária dele. Porque muitas das vezes o médico ele acredita que o Simples Nacional é o melhor regime, né? E algum outro empresário também. E de certa forma não é. A gente consegue alcançar resultados muito melhores com outros regimes tributários. Pegando esse gancho, qual que é o maior erro ou maior oportunidade? Vamos no médico, porque para você que ainda não se situou em relação ao que eles fazem, eles trabalham muito com recuperação de crédito tributário e estão focados na área da saúde, certo? Certo. Focando no médico, qual é o maior erro médico assim, da parte de tributação? Exemplo, está no Simples Nacional e poderia ir para um outro regime? Ou qual a maior oportunidade dentro desse mercado que quando você chega, você já identifica e fala, olha, você precisa ter um outro caminho, vou te apontar uma outra direção. O que acontece muito? Que é aquele cliente que fala, putz, está tudo errado. Qual que é o maior erro ou a maior oportunidade? Então, o que a gente costuma fazer lá no escritório, né? A gente costuma fazer o seguinte, a gente, para cada perfil de profissional, a gente traça um planejamento tributário adequado para ele. Então, por exemplo, né, muitas das vezes, é uma médica, né? É uma mulher. Então ela está ali dentro de um trabalho que ela precisa, que ela necessita, talvez ela queira fazer uma contribuição com o INSS um pouco mais alta. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai aconselhar ela, dentro de um patamar de faturamento, de se manter no Simples, para fazer um recolhimento de INSS que ela consiga alcançar uma carga mais baixa dentro do Simples. Mas quando é um médico mais recém-formado, quando é um médico que já tem uma previsibilidade, por exemplo, de ir para uma especialização e que ele quer trabalhar mais, que ele quer alcançar um faturamento maior, aí essa carga tributária previdenciária a gente reduz para um recolhimento menor e faz um planejamento de equiparação hospitalar, sendo que ele pode deixar de recolher aí, numa faixa de 13%, 14%, 15% para recolher de 8% a 9% no máximo de imposto. É sempre muito viável nessa questão da equiparação hospitalar, porque se ele preenche os requisitos,
para você alcançar um benefício fiscal para ele é muito, muito bom, né? Muito bom. Tem muitos casos assim de equiparação hospitalar? Demais. Só nos últimos 12 meses, para você ter uma ideia... Desculpa. Nada, tranquilo. Saúde. Obrigado, saúde. Ó. Nos últimos 12 meses, a gente já tem mais de 20 milhões recuperados e mais de 20 milhões economizados. Nossa, olha esse resultado. Você que está assistindo esse podcast, você precisa entender o seguinte. Se você tem algum amigo médico, alguma empresa da saúde, independentemente se é no Espírito Santo ou não, né, qualquer lugar do Brasil. A gente atende a nível Brasil. A nível Brasil, a Consul, ela atende a nível Brasil esse tipo de segmento, trazendo oportunidade para esse tipo de segmento. Então, e você também está gostando desse podcast, não esquece aqui de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar, comenta, dá uma força. Antes da gente continuar, para você contar um pouquinho da sua história, eu queria que você deixasse aqui onde que as pessoas te encontram, qual que é o seu Instagram, ou qual é o site da empresa, qual é o melhor canal para acessar, entendendo mais o serviço da Consul. Pode me procurar no meu Instagram, João Paulo Silva, _Conte, ou no Instagram da nossa empresa, que é @Consul Contabilidade. Perfeito. Então segue o cara lá, é uma fonte de conhecimento, principalmente se você tem dúvida nessas questões, segue que vale muito a pena. Conta um pouquinho, João, da sua história em relação a como é que você começou, você caiu de paraquedas na contabilidade, você já gostava, teve alguma inspiração, como que você decidiu empreender nesse ramo? Então, eu acho que o ramo da contabilidade hoje, né, ele é bem assim, né? Acontece com muitos, né? Que é a sucessão. Eu venho através do meu pai. Meu pai, ele tem esse escritório há mais de 35 anos. E aí, em dado momento, que eu trabalhava num banco, e aí eu saí desse banco, meu pai me chamou para poder trabalhar junto com ele. E aí, quando eu fui... Quando você tinha? Na realidade, foi em 2008, pra você ter uma ideia. Só que assim... eu não tinha tantas responsabilidades, né? Eu praticamente sobrevivi no escritório até 2020. E aí, quando chegou em 2021, eu passei por um desafio em 2020, um desafio de saúde. E aí, quando chegou em 2021, que eu me reestabeleci, e aí eu realmente tomei as rédeas do escritório, tomei conta do escritório. Aí meu pai realmente me deixou tocar o negócio. E aí a gente voou, cresceu. Que legal, cara. Isso, eu falo que a maior parte das empresas são familiares e vai muito do pai também, cara, treinar, né, o filho para ele ser um sucessor e não para ele ser um herdeiro. E isso só dá certo quando o pai e o filho estão muito bem alinhados, a família está muito bem alinhada. Parabéns por essa transição. E hoje, qual a Consul hoje, além da área da saúde, atende alguma outra área ou é mais focado na área da saúde mesmo? Atendemos, né? A nossa região é uma região litorânea, a gente está na beira da praia, então assim, a gente também tem muitos restaurantes, muitos bares, comércios em geral, fora que também a nossa região é uma região da área petrolífera, né? Então a gente também tem muitas outras empresas na área de serviço. Boa. E para chegar onde você chegou aqui hoje, ou seja, tendo sucesso, tendo resultado e cada vez mais crescendo, quais foram os 3 pilares assim, principais da sua empresa que você fala, cara, eu acho que minha empresa ela cresceu por conta desses 3 pilares aqui? Johnny, eu acho que os 3 pilares principais, né, são pessoas, processos e ferramentas. Isso é fato, né? Então, assim, a gente investe muito lá nas pessoas. A gente tem um time que é um time que a gente qualifica constantemente. No ano passado, agora em novembro, nós levamos todos os nossos líderes para o Missão Day. Assim, foi muito impactante porque teve pessoas que elas nem tinham andado de avião ainda, nem tinham saído da cidade. Então, assim, isso foi muito, muito importante. Com relação a processo... E elas gostaram daquela bagunça, daquela loucura? Você tá doido? Ficaram loucas. A gente, através do Fire, né, a gente caminha hoje com alguns outros sócios que nos dão suporte, por exemplo, o Bruno da Sevilha. Legal, Bruno. Né, o Thiago da Escalar. Isso, e quando fala também em ferramentas, né, acho que uma contabilidade hoje, se não investir em tecnologia, ela realmente não vai conseguir entregar o que ela precisa de entregar. Hoje, para você ter uma ideia, a gente criou um grupo chamado Nexo, que é um núcleo especializado em tecnologia dentro do escritório,
com funcionários nossos, colaboradores, de pessoas do nosso time, que elas gostam de tecnologia. Elas entendem um pouco de tecnologia para que elas consigam também fazer com que a gente entregue algo melhor para o nosso cliente. Muito bom, muito bom. E você falou de pessoas, a gente fala de ambiente, né? Eu falo que a experiência ela muda a frequência, como é a frase, slogan do Fire Club. E a experiência é a experiência boa que nós temos, ou seja, quando a gente tem uma boa experiência, ela eleva a nossa energia, eleva a nossa frequência. Você viu uma coisa, não dá para desver. Você sentiu uma coisa, o paladar não retrocede. Não dá para você mudar essas coisas quando você tem boas sensações que mudam a sua energia. Aí eu falo que a experiência muda a frequência muda a ambiência. Você está com energia alta, você quer estar em novos ambientes. Aquele ambiente que fez sentido para você no passado, não faz mais sentido agora. Aquele ambiente que as pessoas não entendem porque você trabalha com tanta intensidade, elas não estão entendendo para o futuro que você está construindo. Então, a ambiência, ela está muito forte, muito ligada, que é o Fire Club. E aí a ambiência muda a referência. Dentro do Fire nós temos outras referências. Você é nosso sócio do Fire Club. O Fire Club é um clube de negócios, de empresários, com Flávio Augusto, Joel J, Caio Carneiro. E a gente está junto ali para aprender, para levar conhecimento. Você, imagino que leva muito conhecimento não só para os seus colaboradores, mas para os seus clientes também. E eu queria entender por que você decidiu entrar no Fire Club. Por que fez você falar, cara, eu preciso estar nesse clube, eu preciso estar nesse ambiente. E quais foram os resultados, né? Tanto os resultados profissionais quanto pessoais, que você me contou um pouquinho antes de chegar aqui. Ô Johnny, assim, pra você ter uma ideia, eu tenho uma prova, né? Depois a gente pode até mostrar. No dia que eu entrei no Fire, na realidade a gente foi lá, né, no seu escritório, conhecer através de uma mentoria que era uma mentoria exclusiva de um dia. E aí resolvi entrar no Fire. A ambiência muda tanta frequência que de lá para cá eu alcancei um resultado que eu não consegui alcançar há anos, que eu perdi quase 20 quilos. Nossa, uma salva de palmas para ele. 20 quilos, ó, o Luciano tá até dançando ali atrás das câmeras, daqui a pouco ele vai vir aqui dançar também. Cara, olha que legal, mas não é só essa parte pessoal, parabéns, que realmente a gente cria aquele movimento do CPF forte, né? Não existe CNPJ forte com CPF fraco. Não adianta você cuidar da sua empresa, não cuidar da sua saúde financeira, espiritual, mental e física, e você cuidou muito bem disso. E isso foi muito, muito gratificante pra gente, esse resultado. Mas por que você decidiu? Ou seja, o que fez você dar o primeiro passo? Você foi lá, beleza, mas falou assim, eu decidi entrar por qual motivo? Principalmente pelo motivo de estar num ambiente em que eu não sou a referência. Eu não sou a referência. Eu estou aqui justamente nesse ambiente para que eu consiga, né, buscar pessoas que têm resultados melhores que os meus e eu consiga justamente aplicar isso dentro do meu dia a dia, dentro do meu trabalho, dentro do meu negócio, levar novos conhecimentos, né, para o meu ambiente. Eu acho que a minha decisão maior foi essa. É difícil, não é fácil, né? Você estar sentado numa mesa onde você não é a referência ou você não tem o conhecimento que você precisa de ter, né? Que você tem que ter, mas é o que mais importa. A gente estar aqui junto com você, aprendendo, e aí a gente consegue desenvolver um trabalho diferente. Não, é demais isso, demais mesmo. E são essas decisões que nos fazem chegar naquilo que a gente quer chegar, ou seja, são essas decisões de estarmos nos ambientes certos, na hora certa, com o conhecimento certo, e estar naquele ambiente de contribuição, né? Eu tô ali para aprender, mas para contribuir também. Com certeza. E você contribui demais, irmão. E eu queria dizer o seguinte, para você que tem dúvidas do que é esse clube, tem um QR Code aqui na tela, você pode escanear, você vai cair num contato da nossa equipe. Saiba um pouquinho mais, vem para o nosso clube que com certeza você vai melhorar os seus resultados e acima de tudo vai se divertir ainda. Muito bom. Joãozinho, conta para mim agora um pouquinho, quem é o João da parte pessoal? O que você gosta de fazer? Quais são os seus hobbies? Quais são os seus hobbies? O que hoje te motiva, né, a ser um cara melhor? Me conta um pouquinho. Então, eu sou filho, né? Meus pais estão comigo ainda, graças a Deus. Eu também sou pai, eu tenho dois filhos, né? Eu tenho a Valentina de 11 anos, tenho o João Vitor de 8. Sou casado com a Liz, uma mulher incrível, que me acompanha, que me incentiva todos os dias. E eu sou, agora, mais do que nunca, amante do esporte. E gosto muito de beach tênis.
Você joga bem, cara. É. Você ficou pra final do beach tênis. Só que, tinha do outro lado a Rosângela. A Rosângela é um amuleto, meu. A bola pode bater na raquete dela e volta, não é, sem ela querer. Por aí. A Rosângela é um amuleto. Mas foi muito legal, né? Esses momentos em lazer que nós temos, porque a gente se conecta bastante, né? Isso aí. Você é um cara, então, um cara família, um cara que gosta agora bastante de esporte, né? Mudou essa frequência. Mudei. Você pratica bastante com a sua esposa, não é? O esporte. Pratico com ela. Minha filha agora está fazendo um treinamento também dedicado e especial na parte do beach tennis, porque ela também ama, ela também gosta. E uma das coisas que eu falei para ela é que o esporte, né, traz para a gente uma mentalidade de campeão. Então ela precisa de ter essa mentalidade, porque a partir do momento que ela conseguir fortalecer essa mentalidade, ela vai vencer todos os outros desafios da vida dela. Mesmo as dificuldades, ela vai vencer com muita facilidade. Eu concordo total com isso. Aliás, eu trago isso para minha vida pessoal e profissional. Nenhuma pessoa bem-sucedida, ela não é competitiva. Tipo assim, a pessoa bem-sucedida precisa ser competitiva. Sim. Ou seja, quer ser bem-sucedido, seja competitivo. Ganhar não é tudo, mas querer ganhar é. Sim. Então você tem que querer ganhar sempre. Ganhar não é tudo. Você pode ser competitivo, você pode ser colaborativo e competitivo ao mesmo tempo. Então você pode colaborar com o seu mercado, mas ao mesmo tempo ser campeão. Então assim, campeão, essa é a cabeça de um cara que é campeão. E falando em campeão, em vencer um grande campeonato aí, qual é a visão, qual é a linha de chegada da linha de chegada, da largada, da Copa do Mundo, da Olimpíada, das medalhas de ouro da Consil? Ou seja, onde que a Consil quer chegar? Qual é a visão faraônica que a Consil tem e qual é a data? Tem que ter data, irmão, porque você sabe que esse podcast aqui é quase como um termo de compromisso. Ali você recebe depois da gravação só o corte para você ficar ali e se comprometer. Falar assim, olha, eu falei pro Johnny, eu vou alcançar. E normalmente as pessoas batem antes da meta. Qual que é a visão? Cara, então, vamos lá. A gente discute muito isso lá no escritório, né? A visão que a gente tem é uma visão assim, hoje a gente tem uma visão muito clara. Não é de ser simplesmente a melhor contabilidade ou a maior contabilidade, né? A gente precisa impactar os empresários hoje. Então a gente precisa trazer um ambiente de transformação, assim como a gente aprende com vocês aqui no Fire. E a nossa visão hoje é uma visão de impactar mais de 1.000 empresas nesses próximos 5 anos, né? Chegando em 2030 com mais de 1.000 empresas impactadas com o nosso negócio. E galera, 1.000 empresas recorrentes, né? Recorrentes. Ou seja, é muita gente, é muita empresa, é muita oportunidade. Quando a gente fala em oportunidade, inclusive lá, eu sei que vocês fazem contabilidade, recuperação de crédito tributário, tem alguma outra solução que é aderente lá para o negócio de vocês, que vocês têm, que o cliente normalmente pede, ou que vocês têm parceiros? Quais são as soluções lá que vocês... Johnny, para falar sobre isso aí, eu até vou fazer um adendo, que é o seguinte, né? Hoje, né, no nosso negócio da contabilidade, dentro do Fire, eu tenho um sócio e que esse sócio, não só do Fire, se tornou meu sócio na contabilidade. Justamente por quê? Você viu, do Fire saiu 2 sociedades, cara. Olha que beleza. O Fire tá unindo todo mundo, tá? É quase casamento, né? Quase. Casamento. Vocês estão dormindo junto? Só quando a gente viaja. Ah, então tá bom. Não é à toa que ele tá aqui só batendo palma pra mim. Batendo palma. Mas o cara que puxou palma era ele, pô. Aqui. Mas então, e aí o que acontece, né? Dentro dessa sociedade específica com ele, foi justamente por quê? Porque eu tenho uma atuação dentro do escritório, na parte estratégica, na parte comercial, na parte de busca, né, desses clientes que são os clientes da parte médica. E ele tem uma atuação muito forte na parte de consultoria gerencial, na consultoria administrativa, com relação a indicadores, né? E aí o que acontece? Nesse interim, nesse final de ano, a gente fez uma fusão. E essa fusão é justamente para a gente trazer para os nossos clientes e para outras tantas empresas um outro ritmo de trabalho, né? Uma outra visão. Sócio bom é sócio complementar. Isso aí. Ou seja, vocês pegaram a zona de potência de cada um de vocês e trouxeram isso para uma realidade única, com uma visão singular. Ou seja, todo mundo está alinhado, propósito, vamos seguir junto, cada um potencializando aquilo que faz de melhor e entregando a melhor qualidade para o cliente. Isso aí. Foi isso, que legal, hein? O Fire Club realmente está com um cupido ativo.
Isso aí. Cupido, calma, Cupido profissional, tá, profissional, galera? isso aí. Profissional. Isso aí. João, cara, foi um prazerzaço falar contigo. Você está aqui no nosso podcast. Pra gente é muito importante ter pessoas boas aqui. Você que quer conhecer mais o João, qual é o seu Instagram? João Paulo Silva _Conte. Isso aí. Então o Instagram dele é João Paulo Silva _Conte. Vai encontrar a empresa, a Concil. Concil, @Concil Contabilidade. Concil com S, né? Um S só. Concil com S só. C e S. Concil. Tá. Isso aí. Contabilidade. Isso. Contabilidade. No Instagram também. No Instagram também. Boa. Deixa uma mensagem final para sua câmera, aquela câmera ali, para o empresário, para o empreendedor, para o contador que está assistindo esse podcast. A mensagem que eu quero deixar é que a ambiência muda a frequência. A gente está aqui hoje, né, com essa belíssima oportunidade. Agradecer ao Johnny, agradecer a Carla, agradecer a Nelly, agradecer toda a equipe Serac, e agradecer aos nossos colaboradores, porque a gente sempre fala que sem vocês a gente não entrega o que a gente precisa de entregar. Então, assim, e dizer para os empresários hoje que eles precisam, né, e podem contar com a gente para mudar essa frequência, essa ambiência, porque a gente vai levar muita coisa boa para vocês. É isso aí. E com essa mensagem final, a gente finaliza esse podcast, que foi incrível. João, obrigado por ter vindo, meu irmão. Dá uma aqui de energia, tamo junto. Beleza. Obrigado mesmo. Você que quer que essa mensagem chegue para outras pessoas, quer conhecer mais a Concil, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar, comentar. Vai lá, siga o João Paulo, esse meu amigo empresário, que eu aprendo também, que consigo contribuir nessa jornada. E não esqueçam de estar cada vez mais assistindo os nossos próximos vídeos. Tamo junto, né? Vamos acabar com a energia, com chama? Bora! 3, 2, 1, chama! Uma salva de palmas pra ele!